A Organização Médicos Sem Fronteiras lançou um duro alerta nessa semana sobre a proposta de Estados Unidos e Israel de controlar a distribuição de suprimentos na região em meio a graves preocupações humanitárias. Aspas. Condicionar a provisão de assistência ao deslocamento forçado e ao controle da população é mais uma ferramenta na campanha contínua de limpeza étnica da população palestina. O MSF rejeita e condena veementemente qualquer plano que reduza ainda mais a disponibilidade de ajuda e a sujeite aos objetivos da ocupação militar israelense. Resumindo aqui o longo texto, o mundo está calado, observando impassivelmente um genocídio acontecer bem à nossa frente, a história sendo escrita em Gaza. É sempre muito difícil falar sobre esse assunto, porque as pessoas tomam partido, né? Eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele. Quem é a favor de Israel vai dizer, mas Israel está reagindo a um ataque covarde. E de fato foi um ataque covarde, homicida, terrorista, de um grupo terrorista desprezível, mas essa autoridade moral que Israel tinha depois dos atentados terroristas já foi embora faz muito tempo. Você não pode assassinar famílias, crianças, idosos, varrer uma população toda do mapa à guisa de combater um grupo terrorista. É como se alguém dizimasse Tel Aviv como resposta ao que está acontecendo em Gaza. Né? Tratasse qualquer cidadão de Israel como se fosse Benjamin Netanyahu, culpado por esse genocídio, porque a gente já pode chamar de genocídio a essa altura do campeonato. Por favor, Ana. Me chama a atenção, por exemplo, uma organização como Médicos Sem Fronteira, que por sua essência é uma organização que se mantém neutra nos conflitos. Médicos Sem Fronteira é uma organização que se mantém neutra nos conflitos porque eles estão lá para socorrer, eles não conseguiriam fazê-lo de outra forma. Então, para que eles façam um comunicado usando a expressão catástrofe, é porque é muito sério o que está acontecendo. Né? É porque é muito sério o que está acontecendo. Bom, colocando aqui o preâmbulo que o Megali fez, de que o ataque feito lá atrás por um grupo terrorista, que é o Hamas, né, a Israel, é uma coisa condenável e que houve uma resposta, essa resposta já passou dos limites há muito tempo, quando você tem destruição de hospitais, de centros de refugiados, de distribuição de alimentos, né? Quando você conversa com pessoas que estão em Gaza, a situação é muito, muito desesperadora e isso é uma ruptura civilizatória das guerras, das regras de guerra, né? Uma guerra, ela tem regras. Essas regras estão sendo descumpridas. Corredores humanitários. E é isso que esse comunicado vem chamar a atenção, né? Então, me chama muita atenção. Quando uma organização como Médicos Sem Fronteira vem a público e usa essa expressão, que não é uma expressão que eles usam de forma corriqueira, é realmente para chamar a atenção de que aqui havia regras e essas regras não estão mais sendo cumpridas. E isso é muito sério. E o mundo precisa olhar para isso sem essa dicotomia de que, bom, então se eu olhar para isso agora, então eu sou... Né, eu não estou do lado dos judeus. Não é isso. É que regras precisam ser respeitadas até mesmo dentro de uma guerra. Essas regras não estão sendo cumpridas e sempre com aquele inimigo principal. Então, por exemplo, não estão deixando as ajudas humanitárias entrarem com a alegação de que o Hamas estaria desviando essas ajudas para poder fazer ali um trabalho interno dentro do grupo terrorista. Por exemplo, as organizações como World Central Kitchen e Programa Mundial de Alimentos já disseram o seguinte, não tem comida, não tem o básico de comida. Então, as padarias sociais foram fechadas, os centros de alimentação que são feitos por voluntários também foram fechados porque não tem o básico. O índice de desnutrição ali entre aquele povo já está aumentando semana após semana e sem você conseguir enxergar um cenário promissor em relação a isso. Então, em resumo, se quando não tem a morte por meio de bombardeio, por meio de ataque, tem a morte por desnutrição e também por desidratação. Então, isso mostra a tristeza e a frieza que é todo esse ataque. E sob o beneplácito dos Estados Unidos, né? Que, enfim, parece que vão levar a cabo aquela ideia de transformar Gaza em uma riviera. Resorts luxuosos, né? Para onde vai aquela população? Metade para a Jordânia, metade para o Egito, eles que se virem, vá para qualquer lugar, fiquem em jaulas no sul de Gaza. Não sei, mas aquilo que parecia um devaneio está se tornando muito real, né? Fora a crueldade de, assim, quem consegue fugir, e a gente tem conversas, né, com algumas pessoas que conseguiram sair de Gaza ali, e que precisam pagar propina,
para pessoas do exército israelense ali para poder sair daquele lugar, ou seja, com poucas reservas, quem consegue fugir dessa forma, deixa a família, é uma situação muito desesperadora. E quando você conversa com essas pessoas, você vê que realmente assim, a situação lá dentro está extremamente insustentável. De fato, assim, N repórteres já relataram que estiveram em hospitais na faixa de Gaza e que muitas vezes os terroristas do Hamas se escondem dentro dos hospitais. Uhum. É fato. Mas isso justifica você tudo bombardear. Isso é fato. Os túneis existem. Sim, né? Inocentes são usados como escudos humanos. É isso que terroristas fazem. É isso, mas a gente está falando de um os exército. Os inocentes não deixam de ser inocentes por serem usados como escudos humanos, e os hospitais não deixam de ser hospitais. Né? Seria razoável bombardear um hospital em Jerusalém? Porque eventualmente terroristas estariam escondidos ali? Ou acabar com a capital do Paquistão, porque era perto dali que Bin Laden estava escondido? Não, a resposta é claro que não. Ou se um criminoso de guerra, um bandidão, estiver escondido no Rio de Janeiro, é razoável acabar com Copacabana? Estou dando exemplos exagerados aqui, mas que, são bem simbólicos, que assim, seguem a mesma lógica. Sim. Né? Você acabar com uma população, porque em meio a essa população vive um grupo criminoso. E, aliás, em meio à nossa população vivem vários grupos criminosos. E eu não quero levar bomba na cabeça por causa do PCC. Não é verdade? A lógica é mais ou menos essa. Mensagens chegando aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo que a gente agradece demais. O Carlos Melo, muito triste o que está acontecendo em Gaza, que Netanyahu pague por isso um dia. Pois tem essa questão também, né? Não interessa para Netanyahu acabar com essa guerra, nem vencendo. Porque se essa guerra acabar, ele vai ter que prestar contas com a justiça. Acaba o governo dele, ele pode ir para cadeia. Para ele interessa mais uma guerra infinita. Se o Irã entrar, melhor ainda. Líbano, quanto melhor. Vai se retroalimentando, né? Uma guerra que não tem fim nunca, né? Ela vai tendo novos elementos, novos personagens e, de maneira geral, ela vai se prolongando. E Netanyahu, no primeiro momento, se a gente for olhar para alguns meses atrás, talvez 6 meses, a gente começava a observar que talvez o mundo tivesse um pouco mais, começando uma pressão em cima dele. Mas agora, passado todo esse tempo, a gente percebe que não. Ele continua livre, ele continua com os desmandos dele, ou com os mandos dele, enfim, e continua matando e destruindo. Só complementando, o Médicos Sem Fronteiras falou o seguinte: eles estão há 11 semanas sem receber suprimentos. E quando falam suprimentos, são coisas básicas. Eles não têm nem luva e nem gaze para fazer como é que fala? Um curativo, né, no ferimento de alguém que ficou ferido num ataque, por exemplo. Olha que ponto chegou.